Manifestantes extremistas de esquerda ocuparam a Avenida Paulista para realizar um protesto contra o governo Lula. Isso se deu no dia 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Esses grupos ostentavam bandeiras com símbolos comunistas e de sindicatos também extremistas. Também distribuíram panfletos em que havia incentivos, em que havia instiga a uma greve geral contra o governo Lula, em protesto contra o posicionamento de alguns membros do governo contra a redução da jornada de trabalho, que atualmente é de 6 dias trabalhados para um de folga na semana. Esse fato gerou um sinal bastante preocupante para o governo federal e para a base de Lula no Congresso e no cenário político brasileiro de uma maneira geral, porque eles têm perdido aos poucos o engajamento entre a sua militância. É evidente que esses extremistas não representam a maior parte do eleitorado de Lula e da própria esquerda, até porque, tradicionalmente, a maioria costuma ser moderada e até despolitizada. A maioria do eleitor brasileiro não sabe sequer o significado de muitos dos mantras da extrema esquerda. Mas é preocupante, sobretudo, porque um parlamentar da própria base do governo, que é o Érica Hilton, levou o governo a uma saia justa, propondo uma PEC inviável econômica e politicamente para gerar um estardalhaço nas ruas e na mídia. E sabe-se lá com qual objetivo, porque beneficiar o governo não beneficia. Propor redução de jornada de trabalho só faz com que a população se volte contra o status quo, porque o status quo não tem como ser a favor, na prática, de uma proposta como essa, já que vai reduzir a arrecadação, vai gerar insatisfação generalizada, porque os empregadores vão ter elevação em seus custos, e aí vão ter que responder ou demitindo ou aumentando o preço. E, por outro lado, quem vai sofrer com essa resposta vão ser exatamente os trabalhadores e os consumidores. Ou seja, você gera praticamente uma crise de avaliação popular. E isso é péssimo para o governo. Logo depois de uma derrota cachapante do maior aliado que deu sustentação durante o processo eleitoral de 2022 à ascensão de Lula ao poder novamente. Então, é uma situação delicada para o governo Lula e seria até interessante para setores da direita que essa PEC do fim da jornada 6 por 1 fosse para frente, mas em regime de urgência, porque geraria uma grave crise tanto econômica quanto política no governo Lula e dificilmente ele conseguiria se manter, já que a situação a ser gerada seria uma recessão, muito provavelmente. O dólar dispararia com um ambiente de baixa previsibilidade e assim culminaria ou numa eleição praticamente perdida em 2026 ou mesmo no impeachment, como foi o caso do governo Dilma.